Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, olá, bom dia, minha gente querida. Muito bom estarmos aqui hoje para fazermos esse trabalho lindo que a gente vem fazendo nesse programa nos domínios da mediunidade. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, né? Nós estamos na aula 188, já com 188 programas já aqui na Web Estação, Web Estação da Luz. Aqui embaixo está aparecendo todas as nossas informações da Estação da Luz do Tavares e que você pode, de qualquer maneira, participar junto com a gente. Telefonando, ligando, enviando e-mail ou mesmo aí no chat, podendo colocar as suas perguntas ou participe com a gente. Estamos aqui hoje faça sua pergunta, tem aí os telefones, tem o Facebook, tem o YouTube, enfim, tem os nossos canais parceiros. Fique à vontade, participe junto conosco. Como fazemos sempre, antes da nossa prece, nós sempre temos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós especialmente vamos fazer uma grande viagem, minha queridos amigos, preparem-se. É uma viagem fascinante ao mundo dos espíritos. E hoje a gente vai explorar
uma perspectiva espírita nesse plano espiritual e vamos desvendar alguns segredos que podem mudar a forma como a gente enxerga a vida após a morte. Vocês estão prontos para descobrir o que nos aguarda no além desse véu da carne, da nossa existência? Quais são as respostas que o Espiritismo nos oferece? Então, a gente vai embarcar junto nessa grande jornada de conhecimento. Aprende aqui e aprende aí. Nós sempre estamos nesse processo de aprendizado, tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os indícios elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Mais instruídos e purificados têm sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar dessa palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seus ardentes focos todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e eles vivem como transportados fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperanças, desceram ao circo. Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem, a matéria. Eu disse que, no seu início, o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que dos objetivos a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isso é, aperfeiçoar esses últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso, como a semente que encerra em si o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que bens terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nele os suaves prazeres da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Uma maravilha, né? Então, vamos orar, minha gente, antes da gente começar esse nosso trabalhinho de hoje. Vamos pedir a Jesus, a Deus, a todos que aqui se encontram, que possam nos abençoar,
Elevemos nossos pensamentos a Deus e pedindo por todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que possam todos ser amparados. Aqueles que se encontram com seus nomes nas nossas listas de pedidos, que possa ser de um espírito bondoso, justo, bom, possa ser levado até lá para ver de que necessitam de fato esses nossos amigos. Sê conosco, querido Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, flores do dia, Francisca, Anderson, Alvanira, esses amigos que sempre estão conosco, são os estudiosos como nós dessa doutrina maravilhosa, bacana demais. Nós, na semana passada, nós falamos um pouco sobre essa questão dessa importante notícia interessante que a Cecília nos trouxe a respeito dela ter essa vontade de ir para ir para uma colônia acima da colônia de onde ela trabalhava. A gente achou muito interessante, né? E o capítulo fala, o título dele é esse mesmo, né? Notícia interessante, porque ela vem com os seus familiares para visitar outros amigos nessa colônia, onde André Luiz e Vicente estão se preparando para fazer uma visita à Terra. Eles estão se preparando, capacitando para fazer trabalho na Terra. Tanto é que esse nosso livro se passa lá no início dele, se você prestar atenção, ele passa em 4 horas. Então, é muito interessante. E a gente já está estudando isso há 3 anos, praticamente, né? Então, é muito interessante que ela vai falar sobre essa colônia espiritual, né? Então, como é que foi fundada lá Campos da Paz? Então, diz a Cecília para os meninos André Luiz e Vicente. Eles estão numa conversação amigável, enquanto o seu Bacelar, os outros estão, os maiores, eles falam, estão confabulando em outro lugar, né? Então, a história da fundação é muito interessante, diz ela. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. A gente deve lembrar, né, que esse livro, né, o nosso livro Os Mensageiros, ele foi editado, ele foi escrito antes, né? Mas ele foi editado, deixa eu olhar aqui para não falar besteira. A edição dele, aqui eu tenho, 1944. Então, ele é do século passado. Então, já tinha se passado lá 2 séculos. Então, a gente pode afirmar que há 3 séculos atrás, a colônia foi permitido que ela fosse projetada, feita, e ali ter trabalhadores na vinha do Senhor, né? Então, os trabalhadores de quase última hora, vamos dizer assim, né? Então, eu queria aí dar bom dia a vocês, fiquem à vontade para perguntar, para participar junto conosco, né? Então, o que é a colônia, na verdade? A colônia nasceu de um sentimento muito nobre, oriundo do coração do Cristo, diz a Cecília, né? Então, a gratidão, ser grato, então, é reconhecer, valorizar essa ação de alguém que nos concede um favor, um auxílio ou um benefício de qualquer natureza. E, além disso, a gratidão sincera nos estimula a fazer pelo próximo
aquilo que outras pessoas fizeram por nós. Isso é bíblico. O próprio Jesus já nos ensinava: ama o teu próximo como a ti mesmo, né, gente? Então, não reside aí a regra áurea da convivência e um dos mais importantes ensinamentos de Jesus? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. É muito interessante a gente verificar que, então, tanto no plano espiritual quanto na vida que corre da matéria, sempre a lei será a mesma. As leis divinas são as mesmas. A gente vê e percebe isso, que elas são, não é uma exceção, não existe a exceção das leis. As leis são universais, as leis são para todos nós, né? Somos todos nós que estamos aqui na matéria, né? E que estamos todos aqui nesse nosso intento, né? E o que é o campo da paz, na verdade? Como ele é mais perto da crosta terrestre, eles sofrem muito com os nossos pensamentos. Eles sofrem muito com aquilo que que a gente vibra na Terra. O que nós estamos vendo na Terra é ainda a separação do joio e do trigo. Não sei se vocês conhecem essa parábola, mas vejam lá, que é isso que está acontecendo na Terra. Por isso, tantas... Oi, Sônia, querida, seja bem-vinda. Amiga de trabalho, uma trabalhadora incansável, maravilhosa do Lar de José. Seja muito bem-vinda, querida. Então, aqui, voltando ao nosso estudo, aprendemos que Campos da Paz é essa colônia que é bem proximazinha da Terra, né? Localizada nas zonas bem inferiores do umbral. Olha só. Então, nós vivemos numa zona, de fato, umbralina, né? A gente acha, nossa, é maravilhoso nossa Terra. Então, é maravilhoso mesmo esse umbral onde a gente vive. Tem sol, tem água, tem ar, tem vegetação. É maravilhoso, né? Então, bem próximo da Terra, e ali também tem nosso lar, né? E está próximo em nosso lar, que é um pouquinho mais altinho, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse colocar em camadas, né? Mas a gente não sabe se é isso ou se elas estão na mesma verticalidade ou horizontalidade, mas o que a gente entende é que eles se reúnem, os espíritos, pelas suas afinidades. São as afinidades que os aproximam. Então, a missão de Campos da Paz, então, é acolher, prestar essa assistência aos recém-desencarnados em situação de culpa e de ignorância. Então, os trabalhadores da colônia se especializaram nesse serviço de amparo a esses espíritos. A gente chama espíritos obsessores, que são ignorantes, são perversos muitas vezes, né? O perverso eu acho que é de uma outra vibração. Obviamente, trata-se de atividade árdua, porém muito recompensadora e reconfortante. Há muito mérito para aqueles que conseguem, com paciência e energia, resgatar nossos irmãos infelizes das trevas espirituais em que se emaranharam. Então, você vê como é interessante a gente estudar um pouquinho sobre esses lugares em que os espíritos se procuram, em que os espíritos, por vibrações semelhantes, são acolhidos, e tem gente maravilhosa que também foi para lá já nessas condições de ignorância e de culpa, e hoje, curando as suas mazelas, já se colocam como espíritos trabalhadores. Então, a vinha é completa, a vinha do Senhor
maravilhosa e tem trabalho para todo mundo. Aquele que pensa que quando desencarnar vai dormir um sono eterno, não sei se é uma revelação boa ou má, depende de como você vai olhar, né? Eu vou dormir porque eu não quero mais trabalhar. Ok, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas uma hora haverá que você terá que despertar a consciência para esse mundo maravilhoso que Deus nos deu, dando oportunidade da gente crescer espiritualmente. Eu tenho umas perguntinhas aqui que são bem interessantes, gente. Eu vou começar a responder a primeira. Eu queria começar pela última. Não, vou começar pela primeira. É de Sheila Schneider, Brismart, Vila Velha, Espírito Santo. Para vocês, olha como pergunta a nossa querida amiga. Para vocês, no caminho evolutivo do planeta, o que está e quais as causas de tantas e tantas crianças com TEA, ou seja, com autismo, né? É muito interessante falar disso, porque o autismo é um transtorno que afeta milhões de crianças nesse mundo e causa dificuldades de comunicação, de interação social. Muitas vezes a família se sente perdida, sem compreender essas causas, mas existe tratamento. E, segundo o Espiritismo, então a gente pode encontrar um pouquinho mais de conforto a esse respeito, né? Por quê? Porque o Espiritismo traz uma visão ampla, profunda sobre essa questão, né? Que pode estar aí atrás do autismo nas crianças. Então, de acordo com a doutrina espírita, não é o que nós achamos, nós somos espíritas, estudamos o Espiritismo, né? Então, a gente acha, pessoalmente, que deve ter um transtorno tanto físico como espiritual. Mas diz a doutrina espírita que a gente pode estar aí, um espírito, resgatando das vidas passadas, buscando esse processo de resgate, na busca de melhorar-se espiritualmente, né? Nessa vida atual. Então, a gente compreendendo essa questão, que pode ajudar muitas famílias a lidar de uma forma mais amorosa, mais compassiva com seus filhos autistas, né? Aí promovendo um ambiente de acolhimento, de compreensão, ajudando ele, né? Então, nós acreditamos que são experiências de muitas vidas. E, né, então, as crianças autistas são seres, como diz a própria doutrina espírita, talvez, em uma outra visão, espíritos especiais, uma missão específica a cumprir nessa vida. Então, o transtorno em si, ele é encarado como uma oportunidade de aprender e também, talvez, né, uma compreensão maior de uma necessidade de enfrentamento da própria família, né? Desafios para que todos convivam amorosamente com essa criança que veio hoje criança, mas é um espírito em evolução, né? Então, a doutrina incentiva o acolhimento, o amor incondicional, a paciência, elevar os pensamentos, os valores espirituais para auxiliar e também dar bem-estar para eles e para esses pais que precisam também buscar o conhecimento, buscar nas ciências o que eu posso fazer de melhor para esse meu querido espírito encarnado, que é o meu bebê, que é meu queridinho que veio aqui estar com a gente, né? Então, a gente tem aí essa questão que é muito legal. Muito obrigada, Sheila Schneider, Brismart de Vila Velha, né? A gente agradece demais a sua participação. Ela mandou
né, para cá, para a Estação da Luz, e o Tavares fez a gentileza de nos repassar a pergunta, né? A gente agradece imensamente. Continuando aqui no nosso livro, a Cecília continua a falar sobre essa colônia. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, naquele serviço da colônia, diz ela, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direitos naturais do trabalho fiel, e aos mentores de nobres posições hierárquicas têm seus programas de serviço que não devem quebrar, em obediência aos desígnios do Senhor. Quem dá anuência? Tem uma outra pergunta que a Norma Alves de Barrocas, Paulo Afonso, na Bahia, pergunta sobre a anuência do plano espiritual. A anuência é de Deus. São os desígnios de Deus que fazem com que a gente faça isso ou aquilo. Então, você veja, ali tem os trabalhadores que chegam, tem os espíritos que chegam, refazem suas energias, e muitos deles não ficam na colônia. Por que não ficam? Porque eles têm trabalhos a continuar ali na sua jornada evolutiva. Talvez passem para outras colônias, né? Então, tem a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que nos fala para a gente pensar, para a gente refletir. Basta apenas não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura, porque você veja que esses que aqui na Terra trabalharam, eles refazem suas energias, mas eles continuam trabalhando. Então, basta não fazer o mal? Não. É preciso fazer o bem, no limite das suas forças, pois cada qual responderá por todo o mal que provocou por causa do bem que não fez. Olha como isso é importante. Isso é extremamente importante. Flavinha, bom dia. Você está usando Flávia está usando outro nome, Anderson Marçal. Muito bem, a Flavinha Marçal. Seja bem-vinda, Flavinha. Deus abençoe. Ela também é outra trabalhadora querida, lá trabalha na nossa costurinha da Meimei, né? Fazendo chovalzinho para as criancinhas. A gente manda um beijão para ela também. Participe com a gente, faça sua pergunta. Vamos interagir, minha gente. A Liduína também sempre vem aqui com a gente, a Francisca, a gente fica aí, a Alvanira, todas moças maravilhosas, né, que sempre estão aqui junto com a gente, aprendendo, estudando juntos. Então, veja como é importante. A Cecília vai falar para a gente que nem todos aqueles espíritos que ali estão envolvidos, eles ficam ali naquele sistema, por isso, porque eles são missionários vitoriosos, mas eles necessitam continuar a fazer o seu trabalho com o qual eles se comprometeram na Terra, né? Então, como é importante aí na questão a gente frisar, então, essa questão, né? Relevante frisar que novos cooperadores são formados nessa própria colônia, onde recebem orientação, treinamentos específicos. Muitos deles são espíritos que lá chegam padecendo graves distúrbios espirituais, mas ali eles se recuperam, se refazem, se recapacitam e vai lá. A dor e as dificuldades vividas na Terra se tornam oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, transformando a experiência negativa
em forma para ajudar o próximo. Olha só. Então, tudo aquilo que a gente acha que é ruim, ai, eu sofro dor, ai, é chato viver com aquela pessoa chata, ruim, enfim, os distúrbios, as dificuldades que o outro coloca na nossa vida, dê graças a Deus, porque essa dor, essa dificuldade que a gente vai vivendo é uma oportunidade da gente aprender ter tolerância, aprender a ter paciência, aprender a calar e não reagir, né? Enfim, deixar a pessoa falar tudo aquilo que ela deseja e depois, então, pensando no que ela está falando e pensando em de que forma eu posso ajudar, né? De que maneira eu posso ajudar aquele que ali também passa também pelas dificuldades. Tem dificuldade de entendimento de você mesmo. Você fala uma coisa, mas a pessoa não entendeu o que você está falando. Então, você tem que refazer as suas falas para que a outra possa compreender. Então, tudo isso é uma oportunidade da gente ter uma ascensão, né? Ao ser acolhido e curados, esses espíritos são preparados para acolher outros espíritos, estabelecendo então esse ciclo virtuoso de cura, de compaixão, de serviço no plano espiritual. Nós devemos dar graças a Deus. Desculpe. Nós devemos dar graças a Deus que já chegamos à doutrina espírita. Já conseguimos estudar o que seja o espiritismo, né? O que seja esse manancial de recursos que nos abre a mente, o coração, para que a gente possa entender o outro e entender a nós mesmos, a saber até as nossas limitações, né? No Conheça-te a ti mesmo, a gente entende que eu não posso ir até aí porque eu não tenho, eu sou limitada até aqui, por enquanto. Eu ainda não vislumbro o que você está falando, eu ainda não vislumbro esse seu conhecimento, você está muito mais adiantado do que eu, enfim, a ter esse reconhecimento das nossas fraquezas, né? E não, mas eu vou chegar lá, pode deixar que eu vou estudar e vou ser a isso. Então, esse amparo, esse amparo, prepara esse espírito para as próximas etapas da sua jornada evolutiva, conectando-os às outras colônias e permitindo a continuação do seu processo de aprendizado e também de cura. Vocês lembram que no começo do capítulo, o André Luiz achou tão interessante essas meninas, tanto a Alduína quanto a Cecília, serem falantes, serem comunicativas, falarem tão bem, se colocam tão bem. Então, esses espíritos não são qualquer espíritos, são espíritos que você percebe que já tem algum amadurecimento espiritual para ali estar fazendo aquela visita, e elas se colocam amigavelmente nessa conversação de vivacidade, de resiliência, vamos dizer assim, com os rapazes que ali estão. Eu gostaria de ter mais uma perguntinha aqui, e eu gostaria no plano espiritual, também, no plano espiritual, também são cometidos roubos, mortes, prisões, brigas, vampirismo e outros crimes. Adelaide Celeste, de Vila Mariana, São Paulo. No plano espiritual, a gente tem que compreender que as pessoas já não têm mais a carne. Ou seja, esse processo de morte, ele é um processo feito aqui na matéria. Quando a matéria degenera e o espírito não tem mais condições de estar ali nesse corpo, há esse processo chamado morte. Então, a morte aí não seria o caso. No plano espiritual, o espírito, que esse livro, Os Mensageiros, ele só fala do plano espiritual. Ele fala só de espíritos que estão, e vários casos, só de espíritos que estão no plano espiritual. Então,
O plano espiritual é essa dimensão invisível que coexiste com o mundo físico. Então, segundo essa perspectiva espírita, os espíritos são seres imortais que habitam esse plano espiritual. Então, os espíritos possuem diferentes níveis de evolução e podem reencarnar no mundo físico para aprender, para progredir. No plano espiritual, então, existem essas colônias onde esses espíritos vivem de acordo com o nível de evolução desse espírito. E também podem se comunicar com os vivos através da mediunidade de muitos médiuns, ou seja, tem pessoas que têm essa capacidade física de se comunicar com os espíritos. Então, na prática dessa caridade que há essa comunicabilidade entre o plano da matéria e o plano espiritual. Então, a prática da caridade, do amor ao próximo, isso é fundamental para a evolução do espírito. Então, no plano espiritual, existem também espíritos obsessores, e esses podem influenciar negativamente tanto os vivos quanto os mortos. Então, através desses estudos da doutrina espírita, a gente vai compreendendo isso, que a evolução ela é constante dos dois planos da vida. A reencarnação é só um princípio fundamental nessa perspectiva de que o espírito tem a oportunidade de corrigir e é na matéria que ele vai fazer a sua própria evolução. Então, o objetivo final da evolução espiritual é alcançar a perfeição moral. A gente se unir a Deus e fazer o que Ele nos permite fazer, né? E pode, sim, espíritos benevolentes, bons, né? Fazer pela gente a proteção e tudo, mas quem dá a anuência, quem faz, como eu já falei anteriormente, é Deus, Deus que permite, né? Então, existem espíritos que acham que são o rei da cocada preta, enfim, né? Tem brigas, tem roubo, eles acham que eles podem roubar o outro, né? Mas eles plasmam, né? Objetos, enfim. Então, existe isso sim. Os vampirismo. Tem uma historinha, a historinha do Xismundo, histórias em quadrinho, que diz bastante sobre esse vampirismo. O Sigismundo gostava muito de beber, né? E andava bêbado pela cidade, ele estava encarnado, né? E tinha um espírito que o vampirizava. Como assim? Ele falava, ai, meu copo, meu copo. Ele bebia junto com ele, porque ele pegava os eflúvios, aqueles fluidos deletérios do álcool, e ele absorvia aquele, né? Então, isso se chama vampirismo. Então, isso é bem estudado no livro, o Livro dos Espíritos, é bem estudado na Gênese, é bem estudado no Livro dos Médiuns, né? Sobre todas essas graduações de obsessões, né? Adelaide Celeste, muito obrigada pela sua participação. Então, aqui, voltando ao nosso estudo, há inúmeras e variadas colônias que agregam espíritos durante o período em que permanece na erraticidade, bem como zonas ainda marcadas pelas dores, pelos sofrimentos, e, portanto, o destino do espírito desencarnado não consiste propriamente em prêmio ou punição determinada por Deus, mas é verdadeiro reflexo das vibrações desses espíritos. Então, apesar da angústia que a notícia das zonas inferiores possa acarretar, é necessário ter em mente que esses fatores reforçam a noção da infinita bondade de Deus. Não desampara a nenhum dos seus filhos, seja onde ele estiver. Sempre terá um lugar para cada um, né? Cecília continua, então, a sua colocação. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Ganha-se excelente compreensão e temos direito a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas
responsabilidades. Olha que palavra linda. Responsabilidades não são pequenas. Conhecemos a utilidade dos que servem em nossas colônias, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem de zonas superiores, alentando-nos o bom ânimo. Olha só. Então, eles também, lá no Campus da Paz, eles recebem benfeitores que vêm de zonas muito mais superiores para ir ali acolhê-los, a dar bom ânimo, persistam, como a gente faz aqui na Terra com aqueles queridos amigos, né, que nos procuram e estão tão envolvidos com os seus problemas que eles não percebem, né? O quanto é importante a gente ter bom ânimo para permanecer, mesmo com as nossas dores, elas irão passar, mas vamos procurar ter mais paciência e resiliência diante desses nossos sofrimentos que aqui estão, né? Todo mal ele é transitório, em decorrência da sabedoria de Deus. O próprio mal é utilizado como ferramenta para o progresso. Ainda que o cenário tenebroso nas zonas de sofrimento não possuam distrações ou elementos que instiguem a fuga mental. Eles competem às criaturas a se voltarem para dentro de si mesma, nesse reconhecimento dos seus próprios erros, se refazer com a lei, perdoar. Perdão é para ser usado, não é só para ser escrito. Perdão é bom, é uma coisa boa, mas não adianta só perdoar. A gente tem que perdoar e se refazer com o outro. E bancar, vamos continuar, vamos ver se a gente consegue acertar nossos pauzinhos, né? Vamos ver se a gente se ajeita um com os outros, né? Então, o amor de Deus está sempre presente, de modo que, mesmo nos locais mais tenebrosos do mundo espiritual, há o socorro disponível. Como diz o Salmo 139, Deus sonda e conhece a todos e pode ser encontrado em qualquer lugar, mesmo nessas regiões sombrias e abismais. Então, sempre a gente fala, utilize da prece, bote as suas vibrações um pouquinho mais alta, porque a prece ajuda muito a melhorar tanto o nosso entorno, quanto chegar, talvez a gente peça por alguém, a chegar em alguém esses nossos pedidos de Senhor, abençoe aquele que passa pela provação, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder rapidinho. O que podemos impedir o nascimento o que pode impedir o nascimento de uma criança na Terra provocado com a anuência do plano espiritual? Não, nós já dissemos que quem faz a anuência é Deus, né? A gente já falou sobre essa questão, né? Mas, como diz o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, intitulado De Volta do Espírito à Vida Corporal. A gente vai encontrar ali explicações bem detalhadas e a gente vai resumir aqui um pouquinho. Criança é espírito. Espírito, ela só se torna a criancinha para fazer todo esse processo de reentrada na matéria, né? Então, a gente precisa de um elemento material para que esse espírito possa, com o seu perispírito, refazer este corpinho para aqui estar. E por que vem como criancinha? Toda redondinha, toda fofinha, toda queridinha, para que a gente possa ser, ao olhar essa criança, a gente tem um olhar de amor, de amorosidade, de compaixão para ela, de proteção. Vai nascendo dentro da gente muitos sentimentos muito interessantes. Então, reconhecemos que a dor da perda de uma criança que não encarnou, mas que ela foi formada, foi gerada, né? Ela desencarnou antes de nascer. Então, é uma dor muito grande e necessita de tempo, resiliência, né, para a gente superar essas questões. E, na maioria dos casos, o espírito precisa passar por esta prova
a fim dele completar, às vezes, no corpo físico, um período que ele desperdiçou numa vida anterior, por exemplo, né? É um dos casos, né? Então, então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Essa morte prematura, na visão espírita, ela pode representar também que o espírito queria reencarnar, desistisse, ou ele recusou diante dessa prova, ele viu a prova era muito grande, ele recuou, ele tem livre-arbítrio. Né? Então, mas como eu falei, olha que palavra linda, responsabilidade. A gente tem a responsabilidade sobre todos os nossos atos. Né? Todos os nossos atos são responsáveis. Né? Ainda além disso, pode significar ainda uma prova para os pais. Né? Então, foi designado um espírito, tomou um lugar entre os vivos, e aí pode-se dar o caso ainda que o espírito estivesse presente no desenvolvimento desse feto, né? Necessitando dessa reencarnação, sendo provas exclusivamente para os pais. Então, a gente não sabe o que está escrito, mas Deus sabe. Sabia tanto o ser que deixou de reencarnar quanto a família, que recebem e receberam, na época, o apoio de amigos espirituais, para manter forças, para manter equilíbrio, diante de uma prova tão, vamos dizer assim, tão acerba. Muito agradecida à Norma Alves Barrocas, Paulo Afonso da Bahia. Muito obrigada, Adelaide Celeste, da Vila Mariana, São Paulo. Muito obrigada a Sheila Schneider, Bismart, de Vila Velha, Espírito Santo, que estão conosco e que nos perguntaram a respeito dessas questões. Mas voltando aqui ao nosso livro, se na Bíblia Online diz assim, os versos, né, de 1 a 4, Senhor, tu me sondas e me conhece, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Olha como é lindo isso. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do meu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizeres um inferno a minha cama, se fizer um inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Estará contigo, né? Então é o Salmo 139, de 1 a 8. Olha como é lindo. Então Deus está conosco. E eu costumo dizer lá para o pessoal lá do Lar José, Deus está comigo até o pescoço. Brincadeiras à parte, não desanimemos, que a esperança possa sempre estar nos nossos corações. A gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho nessa existência, seja nessa, seja aonde a gente estiver, lá estará Deus, né? Lá estará Deus. Mas vamos continuar aqui a nossa leiturinha do livro Os Mensageiros. Continua Cecília falando. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos, orientadores de nossas atividades, prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Então, aí é que eu prestei um pouquinho de atenção na leitura, talvez essa angustiosa espera seja ansiedade. Talvez.
Então, a gente, mas tendo a explicação, e aí é que eu acho muito interessante, porque se tiver alguém que tem um amigo ao seu lado, que maravilha! Esse amigo pode alertar: olha, você está ansioso, conta aí. 5, 4, 3, 2, 1, respira. E solta. E solta. Mais uma vez. 5, 4, 3, 2, 1, respira. E solta. Oi, Cláudio, entrou, meu querido. Seja muito bem-vindo. Então, você veja, talvez seja uma ansiedade aí. E mais por isso, eles sempre estão coesos no trabalho, porque um apoia o outro. Muitos companheiros já estão liberados desses serviços ali, com esse tipo de espíritos ainda endurecidos, obsessores, culposos, mas já podem passar para novas etapas de trabalho, com outro tipo de trabalho, mas continuam ali, permanecem ali por desvelo, por amor e por desvelo. Isso é muito bonito, né? Isso é muito interessante. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas aptidões, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Não há privilégio, não há favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é julgado sob mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles a que Deus sabe que estão aptos a realizá-las e que são incapazes de falhar no seu cumprimento ou de comprometê-las. Olha que bacana isso. Então, a responsabilidade, temos o livre-arbítrio de escolha, mas temos a responsabilidade dos nossos atos. E Deus sabe que a gente é capaz. Nossa, Sônia, olha aí a resposta, Sônia, para mim. Não, nós estamos sob a proteção de Deus e que estamos todos aptos a realizar e que Deus nos diz que nós não falharemos no cumprimento daquilo que a gente comprometer, como nós nos comprometemos para fazer, né? Nesse livro, Céu e Inferno, esse capítulo é lindíssimo, o capítulo 3. Vale a pena ir lá e lê-lo, viu, gente? Segue aí a dica de hoje de leitura, o céu, na primeira parte, no capítulo 3. Muito legal, tá? Muito bacana mesmo. Aí eu trouxe também, do Consolador, o item 119, como devemos proceder para dilatar nossas capacidades espirituais. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela do que o esforço próprio. Olha que bacana. Dentro das humildades e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais que somos todos nós. Que maravilha, hein, gente? Que coisa mais linda a gente pode ter aí, tirar desses conhecimentos, né? A gente ainda encontra sobre a matéria, ainda sobre o jugo da matéria. A gente ainda não é espírito bom, então a gente mais faz coisa ruim, malzinha do que coisa boazinha. Mas nós estamos num processo, já conseguimos chegar a essa oficina de perfectibilidade que é a Terra. A vida é a coisa mais importante que Deus nos deu, para que a gente possa valorizar, para que a gente possa fazer o nosso melhor hoje, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente... Nunca ficamos sem resposta, isso mesmo, viu, Sônia? A gente nunca fica sem resposta para as nossas questões, né? Então, o Espiritismo traz essa gama de coisas, né? O plano espiritual, ele traz sob a lavra de vários médiuns, né? Trazem
uma enorme quantidade de ensinos para que a gente possa melhor entendermos a nós mesmos. Encarnamos. É o nosso momento de aqui estarmos. Deus designou um espírito para habitar este corpo que é o nosso, que somos nós mesmos. E nós temos que ampliar nossa consciência diante de nós mesmos e diante do outro. E, por conseguinte, a gente estar diante do outro para amá-lo também. Amar a nós mesmos, como diz mesmo Jesus. Qual o modelo de guia mesmo para a humanidade? Jesus está lá, perguntinha simples do Livro dos Espíritos, né? Então, há sempre uma presença amiga junto de nós e tem sinais que a gente pode ter diante da vida para identificá-los. Muitas vezes a gente tem umas intuições, às vezes a gente tem os arrepios, às vezes tem muitas coisas assim, né? Mas eles estão aqui, são espíritos inteligentes que só querem nos ajudar. São mais elevados do que nós e só querem nos ajudar, né? A continuar a seguir, né? Nessa nossa jornada diante da vida, né? A gente vê tantos fenômenos, né? Eu lembrei hoje de uma vez que pela primeira vez estive eu nasci no interior, eu nasci num lugar chamado Ipameri, é uma cidade linda, bacana, no interior de Goiás. Tem a tia Margarida, que tem um trabalho lá maravilhoso, tirou muitas crianças da rua, fez uma olaria, enfim, um trabalho lindíssimo, lindíssimo. E eu fui lá visitar a minha família, que ainda tem familiares que moram lá, em Ipameri. Então, fui visitar a família e nós fomos buscar um bolo numa determinada boleira, numa lojinha que ela faz, que tem bolos. Quando eu olhei para a moça, me senti um negócio, falei, meu Deus, que coisa estranha. Que moça linda, era uma moça gentil, delicada. Eu falei, gente, essa moça tem coisa. Tem coisa. Ela é um espírito muito cortês, muito, muito delicado. Quando você está diante de alguém que é superior moralmente, você sente. Eu senti. E depois, quando eu saí de lá, meu coração ficou batendo com muita força. Eu falei, não, eu estava bem de saúde, gente. Muito bem, aliás. E eu falei com a minha cunhada, que interessante essa moça. Alguma coisa deve acontecer com ela. Eu só falei isso. Ela é muito boa, ela devia trabalhar com bem. Aí ela foi contar a história dela, já fazia bastante coisas beneficentes, de caridade, e foi falando todas as coisas que ela fazia, né? E falei, que bacana, que legal. No dia seguinte, ela tinha filhos em uma outra cidade, perto dali de Ipameri, e ela sofreu um acidente de carro quando foi para essa cidade durante a noite e desencarnou. Nossa, eu falei, meu Deus, será que era isso? Que havia um aviso, né? Havia algum aviso que eu deveria ter falado ou deveria ter acolhido, mas, enfim, eu fiz uma bela prece, porque era um espírito tão lindo, 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 lindo demais. Era um espírito muito delicado, amoroso, saíam dela vibrações amorosas de tudo que ela fazia, bolos, tudo que ela tocava era uma gostosura, uma pamonha, uma broinha, um pãozinho, o que fosse, aquilo tinha muita riqueza espiritual ali, gostava de fazer aquilo para as pessoas, né? Então, a gente precisa ter essa coisa do esforço próprio para nos melhorarmos diante da vida. Temos que ter esse esforço próprio, né? E temos que buscar esse aí, que é o nosso querido Mestre Jesus,
para que possa sempre nos amparar, né? Que possa ele sempre estar na nossa existência e a gente tendo ele como modelo e guia para a nossa existência. Então, vamos terminar por aqui, meus amigos. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Vamos, então, orar, pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, responsável por este trabalho, que possa ser sempre de amparo para todos nós, que a gente tenha uma semana rica, enriquecedora, de estudo, de aperfeiçoamento, de aprendizado, nessa direção do amor e da perfectibilidade. Que Deus possa amparar cada lar. Se conosco, querido Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.